Bom dia, estamos iniciando hoje uma prática que deve se prolongar por um bom tempo no nosso convívio. Estamos iniciando o Boletim Especial Fractal número 1. Faremos sempre esses boletins especiais quando houver um tema de grande interesse por parte do público que nos ouve e assiste. Hoje, especificamente, vamos falar das privatizações que estão sendo anunciadas para a próxima semana. Salvos para alguns segmentos sociais, a privatização tem se firmado como uma imposição lógica econômica diante de um Estado cada vez mais ineficiente, que administra a partir de uma estrutura de custo incompatível com o atual nível da arrecadação nacional. A cada dia, a desaceleração econômica provoca reduções da arrecadação e, pior, simultaneamente provoca o aumento do custeio da máquina pública. O crescimento é baixo e a inflação começa a preocupar. A solução passa necessariamente pelo enxugamento da máquina pública, aliviando o Estado de algumas de suas funções e diminuindo, com isso, as pressões sobre os seus gastos. É óbvio afirmar que só isso não bastaria para pôr fim a todo o descalabro da administração governamental. Claro que outras medidas precisam ser levadas a cabo para que no futuro venhamos a apresentar desempenhos superiores na eficiência das atividades de gestão pública nacional. É nesse contexto que as privatizações são tidas como uma necessidade e que produzem um convencimento generalizado entre quase todos os agentes econômicos. Curiosamente, não saem do papel, remanescendo estacionadas entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Pessoalmente, admito a ideia de implementá-las como muito desejável. Lembro, contudo, haver alguns vazios a serem preenchidas para fazê-las caminhar, como o anúncio do aumento dos investimentos públicos, por meio da abertura de novos processos de concessões. Ficou agendada para essa próxima semana. Quero fazer 3 alertas que imagino sejam condições preliminares ao sucesso da iniciativa governamental. O primeiro refere-se à constatação de que ainda não foram criadas regulações específicas e estáveis para os setores eleitos à privatização. Aqui, quando digo estáveis, talvez pudesse ser mais óbvio, chamando-as de regulações despolitizadas, capazes de fornecer segurança aos investidores e aos seus financiadores. De forma também muito relevante, torna-se indispensável que o governo ofereça um planejamento das prioridades setoriais e que esteja muito consciente da necessidade de bancar parte desses investimentos em cada um desses setores e em cada um desses projetos. Há de se garantir que a maior eficiência da operação privada somem-se aportes públicos, pelo menos em muitos setores cujos prazos, riscos e volumes de capitais sejam grandes ou excessivamente longos. Esses aportes podem eliminar as distorções econômicas financeiras nesses setores onde as rentabilidades são baixas, comprometendo o retorno dos capitais. A recusa ou o atraso nesses aportes obrigam a revisões nos preços contratados, punindo o consumidor e tornando os serviços não compatíveis com o bolso do contribuinte brasileiro. Por fim, tantas são as demandas sociais e tão emergenciais elas têm parecido, que a população poderá, de alguma maneira, recusar o processo de privatização ou não aceitá-los imediatamente. O governo terá que estabelecer prioridades, contemplando-as de forma efetiva, mesmo em detrimento de outras. Para isso, terá que dar conta das pressões políticas que advirão das disputas estaduais, municipais, pelos novos investimentos. Colocado o problema em termos gerenciais,
Há que se criar uma nova proposta muito bem planejada, de modo a obter a adesão dos agentes econômicos e dos agentes políticos. A legitimação de um novo modelo de governança pública precisa ser alcançada para as privatizações. E isso só será possível se o desenho para essa nova investida contemplar critérios e regras muito claras. Sobretudo, marcadas pelos objetivos de recompor a envelhecida infraestrutura nacional.